Boa noite, galera. A gente está aqui hoje iniciando a primeira live de uma série de 4 lives onde a gente vai abordar os temas sobre da terra até a mesa. Oi, Li, tudo bom? Li, fala pra gente da onde você é. Oi, Amanda, tudo bem? A Amandita aí também. Gente, vocês sabem que dia é hoje? Hoje é o Dia Nacional da Conservação dos Solos. E é bem legal que hoje, iniciando essa série de lives, é a primeira de 4 séries, a gente vai estar falando com o Gabriel, daqui a pouco ele aparece aí. A gente sabe que os nossos alimentos, grande parte, são produzidos em áreas rurais e todos esses nutrientes acabam não retornando. Esses nutrientes eles acabam indo para o aterro sanitário. Por isso que a gente fala da importância de fazer a compostagem doméstica. Porque quando a gente faz a compostagem dos nossos resíduos, além da gente estar diminuindo o passivo ambiental nos grandes aterros, a gente também é uma forma de retornar esses nutrientes para o solo. Então, quando a gente fala de agroecologia, quando a gente fala de produção orgânica, é muito importante a gente ter essa consciência. Oi, Dib Neto, tudo bom? Seja bem-vindo. Diz pra gente aí da onde você é. O Gabriel entrou aqui, eu vou aceitar ele para ele entrar aí na conversa com a gente. Então é isso. A compostagem doméstica pode ser através de minhocário, pode ser através de micro-organismos, mas quando a gente fala de conservação do solo, a gente não pode pensar que a responsabilidade é só de quem está lá no campo. A responsabilidade é de quem está aqui na cidade também. Oi, Gabriel, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bom? Oi, Murilo. Oi, Ana. O pessoal chegando aí. Boa noite. Vão dizendo de onde vocês são. Gabriel, eu estava conversando com o pessoal aqui. Você sabe que dia é hoje? Que se Ho- comemora, né? Vou chamar de Hoje? comemoração. Não. É o Não. Dia Nacional de Conservação do Solo. E aí a gente vai começar a live falando, né, da importância que é a gente ter um consumo consciente dos alimentos e evitar o desperdício. Primeiro que evitando o desperdício, a gente não está jogando dinheiro fora e a gente também está evitando o passivo de colocar esses orgânicos, né, do caminhão do lixo e virar um passivo, esse passivo ambiental que a gente vê nos lixões, nos aterros sanitários por aí. Então, a gente sabe que a compostagem doméstica é uma forma, né, da gente devolver esse adubo, esses nutrientes para o solo. E eu queria que o pessoal está chegando. Boa noite, galera. Vão dizendo aí de onde vocês são. Eu queria que você se apresentasse, Gabriel, e falasse um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho. Tá. Bom, eu sou administrador de empresas de formação inicialmente e há mais ou menos uns 4 anos eu comecei a trabalhar com gastronomia. Ano passado tive a oportunidade de passar boa parte do ano fora estudando na Espanha e agora no retorno assumi a parte da cozinha do Ópera, que é um espaço de eventos. Basicamente hoje o que a gente faz são eventos de formatura, casamento, festa de 15 anos, eventos corporativos e, e basicamente isso, né? Estamos parados agora por causa do corona, mas o nosso trabalho é esse, desenvolver cardápios para cada tipo de eventos. E eventos grandes, né? Eventos pequenos também, mas normalmente a gente trabalha com eventos mais. Gabriel, Oi? ah, então, o Travou? Gabriel, na verdade, você conheceu a Verde Laranja através do Instagram, né? Eu fiz uma proposta aí, quem sabe mais pra frente a gente implanta a horta aí pro Opera Hall, o Sim, sim, concept com Opera certeza. Hall. E eu gostaria de saber o que foi que levou vocês a terem essa vontade de ter uma horta própria, né? Pelo menos para suprir vocês de folhosas e tempero, assim. O que foi que motivou vocês? São alguns fatores, na verdade. A gente, quando pensou em buscar a horta, vai um pouco da nossa filosofia de tentar e implementar isso dentro do nosso modelo de negócio, que é um pouquinho
mais difícil do que você fazer quando você trabalha com pequena escala, porque a gente acaba trabalhando com, com muitos insumos e automaticamente as pessoas acabam gerando muito resíduo, tanto orgânico quanto reciclável, mas orgânico também, da nossa ideologia de tentar fazer com que esse ciclo se fechasse. Então, um dos primeiros motivos é a gente poder se autossuprir de alguns alimentos, né, de algumas hortaliças, de alguns temperos. Também, tá me ouvindo? Eu não sei se está travando. Tá. Não, não, pode falar. O pessoal também aí, se for travando, se não tiver boa a conexão, vocês vão avisando a gente. E, e essa é a ideia inicial, né? Começou daí, da gente poder ter ali o alecrim, o manjericão e algumas outras ervas para suprir o nosso próprio consumo. Mas também faz parte de um projeto um pouco maior, que demora aí um pouquinho mais de tempo, que a gente quer implementar também, que é fazer esse circuito entre a chegada do alimento, a receber esse insumo do produtor ou do fornecedor e fazer com que ele tenha um ciclo a partir do momento que ele chega na nossa casa. Então, a gente vai receber, vai produzir, vai aproveitar o máximo possível desse alimento, tentando desperdiçar o mínimo possível já na parte de produção e manipulação, e depois tratar esse resíduo, seja fazer uma compostagem nossa dos nossos resíduos orgânicos e depois direcionar isso para um produtor, direcionar isso para a nossa horta, que faz parte aí desse projeto de ter lá dentro do Ópera, mas é tentar fazer com que esse ciclo se feche. Sim. E hoje, qual é o grande gargalo para vocês implantarem esse projeto? Tem Porque alguns, na verdade. a É, gente o, sabe que não existem políticas públicas de apoio, né? Principalmente na questão do resíduo. E a gente sabe que hoje a gente tem uma política pública aí de agricultura urbana que foi aprovada. A gente está com, né, a prefeitura está com vários projetos aí pela cidade, mas apoio à iniciativa privada a gente não tem muito, né? São alguns, né? Tem a questão de investimento, que a gente tem que, em algum momento, parar e provisionar, de fato, um valor que a gente consiga investir, e principalmente implementar um processo interno, porque como o nosso volume hoje ele é muito alto, quando a gente faz um evento, por exemplo, para 1.000 pessoas, eu não cheguei a mensurar isso em peso ainda, mas tem um descarte muito grande. Não é um descarte, na verdade, nem nosso, né, que sai da cozinha, mas a partir do momento que a gente serve, a pessoa ela vai lá e não se serve demais no prato e acaba descartando metade do que ela teoricamente pegou ali para comer, e isso acaba gerando um descarte muito alto. Em produção a gente consegue controlar isso, né? Então aproveitar o alimento no máximo que a gente consiga. Mas tem que ser um processo bem encaixado, tem que ter um método de seleção muito bem lá dentro, principalmente hoje a gente já faz uma separação, por exemplo, de plástico, de alumínio, que são as latas, né? A gente tem então ainda tem plástico das garrafas de água e algumas garrafas de refrigerante de 500 ml, as latas das cervejas. Então isso a gente hoje já consegue separar e consegue dar um direcionamento. O orgânico ele acaba vindo meio que tudo junto, né? Então ele se mistura toda a parte do resíduo orgânico quando ele é descartado. E hoje a gente dá um certo direcionamento porque a gente tem essa seleção e hoje acaba indo para um rapaz que faz criação de porcos aí, e ele acaba levando isso para os animais dele. Mas a nossa ideia é que a gente consiga de fato tratar, né? Tratar esse resíduo e que tenha um processo e acho que assim, implementar um processo onde você tem várias pessoas envolvidas, porque são os garçons, são vários garçons, é o pessoal do espaço, é o pessoal da cozinha, é o pessoal que faz a separação depois desse material. Então é um processo que vai demandar bastante treinamento para que a gente consiga fazer isso bem feito.
É. Na verdade, é um processo de educação ambiental. Então, quando eu falo sobre agricultura urbana, eu falo que o principal motivo da agricultura urbana é a educação ambiental, porque é isso, a gente fala de agricultura urbana, a gente tem que falar de compostagem. Não necessariamente que os resíduos tenham que ser compostados através de compostagem, que ela é o mais comum no momento. Mas, por exemplo, vocês têm o descarte da cozinha, que é o resto dos preparos ali das verduras, das frutas. Isso tudo a gente pode mandar para uma compostagem. Agora, quando a gente fala do que sobra das mesas, que a galera joga guardanapo junto, e aí tem osso, e aí tem resto de carne, isso tudo a gente não pode pôr numa composteira. Principalmente se for minhocário, né? Porque a gente pode atrair patógenos, assim. Mas a gente tem algumas alternativas que são biodigestores. A gente tem algumas marcas, né, brasileiras que o pessoal ainda está fazendo em teste. Né? Tem um pessoal em Curitiba que tem um biodigestor que ainda está meio em teste, mas trazer isso de fora ainda fica super inviável para as pessoas financeiramente, mas o biodigestor é uma forma de você colocar tudo ali dentro, ele composta muito mais rápido, já vai te dar o composto pronto, mas realmente, como a gente não tem uma política de apoio, né, para a iniciativa privada, para os restaurantes, para os bares, acaba sendo inviável, mas que seria uma alternativa fantástica. Porque ele não precisa ser grande, porque ele composta rápido, e, enfim, quem sabe mais para frente a gente consiga algo nesse sentido. O Quando a gente importante... fala, Dica, pode falar. só para finalizar, que aí a questão da horta, a gente também pode falar sobre a questão de água, que entra, né, que entra no todo. Então, pensar numa coleta de água da chuva. Tudo bem que ultimamente a gente não tem tido muita colaboração, Chuva. né? A gente não tem tido muita chuva, mas aí é mais um ponto importante para a gente fazer essa coleta, porque não vai ter custo com água para irrigar, as suas plantas vão estar bonitas, porque você não vai ter estresse hídrico, e depois não tem a questão da água tratada que tem o cloro. O cloro, em grande quantidade, ele pode dar, né, toxicidade nas plantas. Assim. Então é mais um ponto a se pensar. A gente coloca no projeto, mais uma é mais é um valor a mais, mas é aquilo que eu falo, você não precisa chegar a implantar o projeto todo, né? Você pode ir fazendo ele modular, monta a horta aos poucos, vai montando aos poucos, encaixando dentro do financeiro, até virar esse projeto todo bem lindo, Sim. assim. Pode. Essa questão da água da chuva, na verdade, hoje a gente já tem toda, não toda, porque também é um volume relativamente alto que a gente usa e também a gente conta com a questão da disponibilidade de chuva, mas toda a parte da água que hoje vai para os vasos, na verdade, e mictórios, ela vem, né, de um reservatório de água da chuva. Então Legal. é uma coisa que quando a gente desenvolveu, quando o espaço foi desenvolvido, essa já era uma preocupação. O que a gente tem mesmo à vontade é justamente implementar isso nessas outras áreas que você comentou. E a gente sabe cozinhar, né? Então, qual que é o nosso negócio? Cozinhar. Por isso que a gente foi buscar aí, junto com vocês, conhecimento para dar esse direcionamento, mas o que o mais importante, falando enquanto cozinheiro, é que a gente tem que ter essa responsabilidade. Tanto na hora de comprar o alimento, quando você vai buscar o alimento, da onde você está buscando esse alimento, e principalmente o que ele vai gerar, né? Qual o dano, entre aspas, vamos falar dano, mas não necessariamente um dano direto, que o processamento desse alimento vai estar gerando depois, seja em lixo, seja em resíduo, seja em desperdício. Né? Desperdício é uma coisa que a gente obviamente não... A gente tem uma métrica de cálculo, e eu brinco que às vezes a gente sempre segue essa métrica e normalmente ela é muito próxima da realidade, mas como são eventos um pouco grandes, a gente às vezes tem, não, nesse evento sobrou muita coisa, mas às vezes porque as pessoas vão e acabam comendo menos. É um outro perfil de público e etc. Para um mesmo cardápio. E aí dá aquela coisa ruim, né? Porque você acabou fazendo demais. Mas dá o ruim por dois motivos. Primeiro, porque você tem ali uma quantidade de dinheiro significativa que você produziu um alimento. E segundo, que é uma das coisas que hoje eu sinto uma
isso, mas isso acredito que seja também a nível mundial e que a gente busca uma alternativa a isso, é qual o destino que a gente consegue dar para esse alimento que não é servido, porque hoje fazer doação também é um pouco complicado, a gente esbarra em algumas questões sanitárias, então são duas dores, né? Uma que a gente vê dinheiro, e enfim, produziu demais, mas já tinha que produzir mesmo, e o segundo que é uma dor de, entre aspas, ter que jogar comida no lixo, que é uma das coisas que a gente não gosta e evita fazer o máximo possível. É. A gente está aqui falando de uma ponta da cadeia, que é a destinação, né, do resíduo, né, do desperdício, mas tem essa outra ponta da cadeia que é o produtor, que trabalha, que está lá no campo. A gente sabe que a gente tem um aumento, né, na questão de produção orgânica, a gente tem aí os alimentos agroecológicos hoje. O alimento agroecológico ele não pode ser vendido como orgânico se ele não tiver selo. Porque dentro de orgânicos a gente tem uma gama muito grande, que é biodinâmica, a agricultura natural, mas para ser vendido como orgânico tem que ter o selo. A gente sabe que produtores pequenos muitas vezes não podem ter o selo de orgânico através de uma de um selo que seja pago, tem o participativo e tem o auditado. O auditado, às vezes, o produtor pequeno não consegue pagar. Tem os selos que são participativos, mas tem produtor que produz de forma agroecológica e que não participa. Então, assim, às vezes a gente não sabe a procedência do nosso alimento, mas se a gente for na feira, se a gente conhecer o produtor, a gente tem várias iniciativas hoje pela internet, a gente consegue consumir algo de qualidade e que não seja tão caro, porque a gente ainda vê, principalmente nos mercados, o orgânico com valor alto, né? Que não é acessível para muitas pessoas e principalmente para restaurante que compra em grandes volumes. Assim, vocês têm uma cadeia de fornecedores? Vocês trabalham com produtores que entregam para vocês as quantidades grandes que vocês precisam? Direto não, assim, principalmente pelo volume, a gente ainda não conseguiu desenvolver isso. Hoje, o que a gente faz, e eu particularmente faço pessoalmente, que as compras de hortifruti, vamos dizer assim, eu mesmo vou até o Ceasa, converso com as pessoas e tento manter dentro, não compro nos box, né? Acabo indo para falar com o pessoal que está lá na pedra, né? Aham. E mas a gente gostaria, algumas coisas a gente acaba esbarrando. Uma delas é a questão de custo, não necessariamente, né, é mais caro. Isso na nossa vida particular, aqui no pessoal, por exemplo, ontem eu recebi em casa de uns produtores da Lapa, eles trouxeram alface, alho poró, encomendei manjericão, tomilho, capim-limão, ovos de... Aí eu perguntei para ela, mas seus ovos são orgânicos? Ela falou, Gabriel, meus ovos são das minhas galinhas que comem do meu milho, mas eu não tenho a certificação. Mas são, né? Então, e que saiu 1000 vezes mais barato do que comprar no mercado e que o valor unitário do alface comparado com o alface de mercado orgânico acaba sendo elas por elas, né? Então, mas ela fala, quando ela manda a mensagem divulgando, ela fala, olha, eu tenho uma limitação, né? Então eu tenho um limite, eu não tenho muita produção, então talvez acabe, se você me pedir daqui 5 ou 10 minutos eu não tenha mais, um item ou outro. E acho que isso é uma questão importante, né? O Gabriel aqui para mim travou. Vocês estão ouvindo ele aí? O ano inteiro, né? Então, como a gente tem muito produto importado, como a gente tem muita coisa, então... E assim, é verdade também que tem muitas coisas que a gente não tem, infelizmente, com qualidade, ou não tinha com qualidade no país, né? E que com esse movimento dos últimos anos dos chefes famosos, enfim, de trabalhar isso foi evoluindo bastante. Mas quando você fala, eu quero, vou dar um exemplo que enfim, talvez o mais clichê aí também tem um movimento forte para parar com isso, que é salmão, né? Salmão você tem um ano inteiro, no Brasil inteiro, no mundo inteiro você tem salmão, mas a gente não tem salmão aqui. E ninguém se Pois é. pergunta de onde ele vem.
É. Ninguém se pergunta se é salmão mesmo ou se não é. Na Espanha tem uma. Eles chamam, quando você vai. O peixe, né? Eles dizem que se o peixe é selvagem, então é um peixe que foi pescado ao mar aberto, né? Que ele não é um Ah, peixe de criador, né? sim. Enfim, fugiu a palavra de onde cria peixe. Mas aí eles chamam de selvagem, porque você sabe que é um peixe natural propriamente dito. Então aqui a gente Aham. não tem muito isso. Mesmo carne, quando a gente vai falar em carne, a parte de tudo que vem junto com a carne, e daí a gente tem produções, enfim, N outras questões envolvendo a carne, volta e meia você vê pessoas falando, eu quero vou comprar uma picanha da Nova Zelândia. Tá, mas o Brasil é o maior produtor de carne do mundo. E a Aham. gente vai comprar Aham. carne da Nova Zelândia, como que essa carne chega aqui, quanto... Enfim, daí é todo aquele ciclo de carbono e outras coisas, mas que a gente foi acostumado assim, que o que é de fora é melhor, e acho que tem, com o passar do tempo, e agora cada vez mais as pessoas têm mudado um pouco essa mentalidade justamente para tentar ficar mais local, para trabalhar isso com os produtores, para dar condição ao produtor de poder te vender direto e saber que ele vai vender a produção dele e não precisa vender para um terceiro, para esse terceiro revender a produção dele. Então acho que isso é bem importante. É. Você teve uma experiência na Espanha, e aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre como que funciona esse mercado lá, porque aqui a gente sabe que tem essa questão, né? Que às vezes o brasileiro não dá importância porque é vendido aqui, mas dá importância porque vem de fora e o produtor acaba não sendo muito valorizado. E aí eu volto a falar da importância da agricultura urbana, porque sempre que alguém planta alguma coisa aqui na cidade, o produtor rural acaba tendo o seu trabalho valorizado, que a pessoa entende como dá trabalho e que precisa esperar, né? Não é colocar uma semente, uma muda na terra e adubar e jogar muita água e daqui uma semana vai estar lá. Não, a planta ela tem o tempo dela e a gente tem essa questão da sazonalidade por exemplo, agora a gente entra no inverno, tem as frutas cítricas aí, né? As mexericas, as polcãs, mas que logo a gente não vai ter, então saber aproveitar o que a gente tem na época, e eu acho que vocês, né, dentro do restaurante fazem isso, assim. E é lógico que às vezes o cliente não entende, a pessoa que consome, por isso que eu acho que é tão importante as pessoas sempre estarem perto e entendendo, né, tendo uma planta em casa para entender como que funciona isso. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência na Espanha e como que funciona, né, essa logística, essa questão, porque lá é um país menor, como que funcionam os produtores, como que é lá? É engraçado assim, porque a Espanha ela é um país pequeno, né, comparado com o Brasil. Acho que daria aqui o tamanho de Paraná e São Paulo, talvez, o território. É um país, a Europa, de toda forma, é muito pequena, né? E lá o que a gente via, tanto na escola quanto nos restaurantes, é que você tinha menus que iam variando de temporada, né, que eles chamam. Então você sabia que você ia ter morango uma parte do ano, você não ia ter morango o ano inteiro. Você sabia que você ia ter alcachofra durante uma parte. O peixe, você sabia que na época que tem o bonito, que é um tipo de atum que eles têm, é durante um período do ano, não é durante o ano inteiro. Então, a cozinha do produto, que é uma das coisas que os restaurantes, talvez os mais famosos hoje, eles valorizam muito isso, que é você valorizar o produto, você tem que saber que você não vai ter o produto necessariamente durante o ano inteiro e você tem que respeitar essa sazonalidade. Uma das frases que me marcaram muito nessa experiência lá foi de uma chefe de um restaurante que tem 3 estrelas Michelin há 35 anos. E ela disse que, assim, antes da gente ser global, ou para a gente ser global, a gente precisa ser local. Então, ela falou, eu não tenho como deixar de vender foie gras, né, e aqui a parte de ideologias, no meu menu porque me pedem. E a gente não tem aqui na Espanha. Tem na França, não tem na Espanha. Mas antes de chegar até lá, todos os meus outros elementos eu tento fazer com que sejam dos meus produtores
próximos. Então eu conheço os produtores, eu sei o que ele vai poder estar me fornecendo nos próximos 3 meses, qual a variedade de produto, e aí você tem menus que vão variando, isso é muito comum lá fora, aqui também tá acontecendo isso, você tem vários restaurantes que vão trocando o menu de acordo com o que você tem de disponibilidade. Sim. Mas principalmente respeitando e valorizando o que é mais próximo. Porque, assim, eu falo que isso é bem à frente do que hoje a gente vê no Brasil, porque, e não de uma maneira ruim, porque acho que a tendência é que as coisas evoluam dessa forma. E aqui já estão evoluindo muito, né? Você pegar, por exemplo, eu acho que comentei contigo, na Espanha, em aula de panificação, a gente tinha pelo menos 12 tipos de farinhas de trigo espanholas, Olha só. orgânicas. E aí, Não. quando eu fui perguntar para o meu professor, ele falou, é a bagatelle. Ele falou, é uma farinha francesa. Por que vocês usam isso no Brasil? Porque no Brasil, até então, né, na época, eu não sabia que a gente tinha trigo bom. Agora a gente já começa um projeto aqui em Irati de ver um trigo de origem, rastreado, 100% paranaense. Então você começa a ter um desenvolvimento. Por quê? Porque as padarias de panificação de fermentação natural estão crescendo, porque o consumo desses pães está crescendo, está se popularizando. E se você vê de uma maneira feliz e boa de futuro, você consegue projetar para daqui talvez 3 ou 4 anos que o pão de fermentação, sim, ele vai ser mais caro, claro que ele vai ser mais caro, mas a partir do momento que ele se populariza, a ideia é que o preço dele não seja tão discrepante como é hoje. A mesma coisa eu imagino que é com o orgânico. Claro que com o orgânico você tem a limitação da terra, do que ele vai estar dando, do alimento, que vai ter uma sazonalidade diferente, mas isso é muito importante, respeitar o que a terra consegue te dar. Um produtor de queijo, numa cidade bem próxima a mim, ele só fazia queijo de ovelha. E ele tinha lá o rebanho dele de ovelha, um pastor mesmo, uma cena que achei que eu nunca ia ver, que ele com assovio, as ovelhinhas saíam andando de um lado para o outro e livres, né? E ele falava, eu não tenho estoque de queijo. Ah, como você não tem? Não, toda vez que eu vou para a feira, a cada 2 semanas que eu levo os meus queijos, eu vendo tudo. Mas por que você não produz mais? Não, porque para eu produzir mais, eu não posso produzir da maneira que eu produzo. Eu preciso trazer maquinário, eu preciso fazer uma coisa que não é o natural, não é da maneira que eu quero produzir. Mas você vende tudo? Não, toda vez eu vendo tudo. E como que você produziria mais? Ah, só posso produzir mais se eu tiver mais campo. Como eu não tenho mais campo, eu não vou colocar mais ovelha aqui para que elas briguem por alimento, porque eu tenho que alimentar elas de uma outra forma, que não seja uma forma natural. Então, existe um respeito muito grande, que eu vejo que aqui pequenos produtores, não tão pequenos assim, às vezes até grandes empresas estão começando a fazer, mas que demanda assim muito do consumidor. Essa consciência ela tem que ser claro que é uma consciência de quem produz, mas tem que ser uma consciência de quem consome. Porque a gente, de certa forma, vende. Você pode falar, eu vou ficar vendendo e eu vou fazer o meu menu inteiro só com orgânicos. Tá bom, qual que é o teu nicho de mercado? Eu atendo 50 pessoas e classe A. Você vai conseguir atender, mas você não vai conseguir fazer isso em uma larga escala para atender de uma maneira popular, vamos dizer assim. Então, a não ser que a gente comece esse movimento de ter esse consumo e que aí sim, com maior demanda, provavelmente a gente vai conseguir diminuir esses valores, né, esses custos. É, que é a questão do mercado. Quando o consumidor começa a entender como que funciona aquilo e começa a procurar, né, ou a exigir um alimento, por exemplo, ovos, né? Vou dar o exemplo das galinhas. Que a gente sabe que a forma com que as granjas hoje, quando a gente fala de bem-estar animal, a gente sabe como a forma com que as granjas tratam as galinhas hoje, 10 galinhas no metro quadrado, assim, é realmente muito triste, né?
E aí tem os produtores que produzem as famosas galinhas felizes, né? Que são as caipiras, que, De são, que fazem galinhas que têm o que pé no chão, né? que é o pé no chão, né? Que estão lá trocando energia com a terra. Geralmente o ovo não tem o selo de orgânico, mas a gente sabe que aquela galinha está sendo produzida de uma forma mais saudável, na forma de se alimentar, na forma com que ela deve ser criada, e a gente sabe que tem toda uma questão energética também, né? Por isso que a gente fala, vou comer ovo de galinha feliz, é mais saudável mentalmente para todos os sentidos. Mas a gente Mas sabe que. mesmo isso, né, Patrícia, isso é uma coisa que é engraçado, porque quando a gente vai no mercado vendo aí uma quantidade enorme de, pelo menos no Fecha, você vai lá, tem um monte de ovos de galinhas livres, ovos de galinhas felizes. É, não necessariamente, às vezes é só um marketing, acho que travou. Voltou, voltou, Voltou? voltou. Às vezes, às vezes é só um marketing que eles colocam e a gente acaba, inclusive, sendo enganado, né, iludido por causa disso. Deveria existir sim uma política, por exemplo, na Espanha, em relação à criação de granjas, existia uma lei, lá existiam muitas granjas verticais, né? Particularmente no Brasil, não sei se existem. Então, além deles encherem as galinhas, né, e encher de frango em jaulas, imagine em um primeiro andar de um galpão, eles faziam Uhum. segundos, terceiros e quartos andares. Então veio uma lei onde foi proibido que as galinhas, os frangos, né, eles fossem criados sem os pés no chão. Então você pode produzir, mas você tem que produzir dentro de uma horizontalidade. Você não pode fazer prédios de granja, coisa É, que antes eles faziam. sim. Então isso também é uma preocupação que se tem e que aqui acho que não se tem. Pelo menos em proteína Aqui ainda animal é aqui, permitido. Aqui ainda é permitido. E aí, enfim, como você comentou, né, do produtor que tinha as ovelhas e não queria aumentar, porque quando você começa a adensar qualquer animal, né, inclusive ser humano, se você começa a adensar, você começa a distribuir os animais ficam estressados, né? Quem aí não fica sim. estressado de ficar preso dentro de casa, né? Já há 20 dias, mas é a mesma coisa que os animais, começa a ficar estressado, imunidade baixa, e a gente tem toda essa questão de ter que ter uso de remédio, isso aumenta o custo de produção, começa a ter uma mortalidade maior de animais. E todo esse custo o produtor tem que repassar, e a gente vai nessa cadeia aí que vai virando uma bola de neve e o consumidor final nem sabe do que está consumindo, aí sobe o preço, ele não sabe por quê, e enfim, não existe diálogo, né? Pelo menos por aqui eu trabalhei com um grupo de produtores orgânicos e esse diálogo do produtor com o consumidor é muito difícil, né? Tem as pessoas que querem comprar e tem a galera que está produzindo, tem intermediário, mas não acontece, né? É difícil o diálogo, por isso que é tão importante as feiras livres hoje, porque quando você coloca em grandes redes o seu produto, até tem toda a questão tipo, de você conseguir entrar, mas tem um desperdício grande. Então, quando a gente fala da rede aqui, né, pelo menos aqui em Curitiba, que é o que eu posso falar, o diálogo entre quem produz e quem quer comprar muitas vezes não acontece, assim. O produtor gosta de produzir, as pessoas querem consumir, e as feiras livres eu acho que traz um pouco esse contato e eles podem conversar sobre isso. Por isso que é tão importante você aproximar, né, o produtor do consumidor para que tenha esse diálogo, para o produtor poder entender o que o consumidor quer e para o consumidor conseguir entender como é que funciona essa cadeia de produção, né? Sim, Porque chegar lá e comprar embaladinho no mercado é bonito, mas para esse produto chegar lá, olha só o tamanho da cadeia, a quantidade de gente que foi movimentada para isso, né? verdade. Gabriel, vamos finalizar aqui.
Você quer falar mais um pouquinho? Você tem alguma coisa para trazer da gente sobre essa questão dos compostos? Como é que funciona? Ah, você me contou uma vez como é que é a separação do lixo, e como é que eles pegam isso lá na Espanha, que é bem legal, né? Isso, a Europa em si ela tem modelos diferentes de tratar os resíduos, né? Eu tenho duas experiências porque eu morei com uma holandesa e ela me contou como era na Holanda. Na Holanda, o que ela diz é que o governo ele sobretaxa toda a população e ninguém separa. Porque aí o governo contrata uma empresa e essa empresa faz a separação. Eles perceberam que a população não sabia separar de uma maneira correta. Na Espanha, não. Na Espanha, os restaurantes, e aí, claro, talvez não na Espanha de uma maneira geral, mas pelo menos em San Sebastián, porque aí talvez tenham leis municipais e seja diferente, mas é onde eu morava, dentro da escola, a gente tinha um tratamento de resíduo bem rígido e existiam multas. Então você separava papel, plástico, vidro, orgânico e descartes, né, em geral. Coisas que não seriam recicláveis e não tampouco seria um plástico, enfim, uma embalagem de um Tetra Pak, por exemplo. Então, uma caneta, enfim. Caso você não fizesse a separação, e aí o governo fazia coletava e pesava. Cada item tinha um peso e te gerava um custo. Em cima da quantidade de lixo que você gerava, isso empresas, tá? Não pessoa física. Claro. Em cima do lixo que você gerava, te enviavam uma conta para você pagar por essa coleta. O que acontece é o seguinte, se você faz errado, ele te cobra pelo descarte. O descarte era o mais caro. Então é como se fosse uma multa por você estar fazendo errado, porque a partir do momento que você misturou lá comida com plástico, com papel, eles falam, não, isso daqui não é nem orgânico, não é nem plástico, isso daqui é descarte, e a gente vai cobrar vocês em cima do descarte. Então Pedir era uma um maneira preço maior, provavelmente. bem maior, era o mais caro, na verdade. Era mais caro. É, aqui, ó, tem o Pergunte ao agrônomo, falou, morei com uma pessoa da Espanha e a primeira coisa que ele fez quando chegou foi separar o lixo. Então significa que quando a gente tem o Estado intervindo nessa educação ambiental meio coercitiva, as pessoas aprendem, né? Acaba entrando na rotina, né? Enfim. E aí É, o a, Divino, pode falar. pode responder ele. Não, o Dib Neto perguntou se é possível fazer compostagem em apartamento. É sim. É possível trabalhar com minhocário. Hoje, inclusive, eu fiz um post lá, eu mostro como é que você pode fazer um minhocário através de reutilizando esses baldes de 20 litros. Então, você reutiliza o material e faz a sua compostagem através do minhocário. Ela fica pequena, você consegue pôr dentro do apartamento. E muitas pessoas acham que gera odor, que vai juntar bicho. Se você fizer, se você cuidar dela direitinho, não dá problema. Eu não sei se você chegou a conhecer, né? Eu trabalhei no coletivo alimentar e lá a gente tinha compostagem de minhocário que ficava na parte de fora, perto da cozinha. O ideal é que fique perto da cozinha para as pessoas poderem descartar. Então era 50 quilos de resíduo, né? Aproximadamente aí por semana, às vezes mais, às vezes menos. E a gente nunca teve problema. O minhocário a gente fala para não ficar na chuva e não pegar sol, porque as minhocas não vivem no sol. Lá o nosso, a gente era com caixa preta, mas elas pegavam chuva e a gente mesmo assim a gente nunca teve problema. Elas nunca ficaram muito úmidas e a gente nunca teve problema nenhum com bicho assim. Então vale a pena aí, se você quiser fazer o teste, é bem válido. Eu tenho testado agora também uma compostagem através de micro-organismo, que é do Bosque Águas Claras, que eles estão lançando. Eu estou fazendo os testes aqui. Eu tenho gostado bastante porque é uma composteira que você tem que compactar. Então, conforme você vai colocando o resíduo, você tem que compactar porque ela trabalha com pouco oxigênio. Então, um balde desses de 15, 20 litros, nossa, tá cabendo muita coisa. Já faz um mês eu ainda não enchi um balde de 15 litros, assim. Então, e é um baldinho, né? De 15 litros, cabe em qualquer canto. Então, é possível sim fazer em apartamento.
Aqui a Jo tá falando, deixa eu ver. A Jo tá falando, minhocário consome muito rápido o resíduo orgânico. O meu ficava ficava no tempo e estão bem. Só eu cubro as caixas. É o ideal, porque se entrar muita água, vai acidificar, as minhocas vão morrer e aí pode dar odor. Se ficar muito úmido, pode dar odor mesmo. Gabriel, você, enfim, assim, eu acho que essa forma da Espanha trabalhar o resíduo é uma forma bacana, né? De repente a gente podia, quem sabe, pegar essa forma e começar a testar em Curitiba. Eu acredito que poderia ser bem legal, mas a gente sabe que precisa que as pessoas ajudem, então o trabalho de educação ambiental não pode parar jamais, né? Você vê, eu moro num condomínio aqui de apartamentos que tem muito apartamento, né? Moram aqui em torno de 1.500 pessoas, são 700 apartamentos. Então imagine a quantidade de resíduo, são duas torres, imagine a quantidade de resíduo que não gera. E quando você desce na parte do lixo para fazer o descarte, você até tem lá o galão do vidro, o carrinho do papel, do plástico, você tem o orgânico e tem um espaço para óleo, tem um espaço para pilha e etc. E aí quando você entra, você vê que está tudo no chão, assim. Você tem os sacos que estão com plástico, com papel, talvez com os recicláveis, né? Então, porque tem uma parte onde tem os carrinhos e daí tem na frente deles um espaço que é para onde você vai deixar a caixa, vai abrir a caixa de encomenda ou caixa de papelão que traz do mercado, enfim. Não coloca dentro do papel, eles deixam ele separado porque depois tem a empresa que vem aqui e recolhe. Então esse reciclado ele fica para fora, mas as pessoas chegam e simplesmente jogam. Tudo junto. Tudo junto. Então, se dentro de um prédio você não consegue fazer isso, não que você não consegue, já foi colocado no elevador, já foi passado, a gente contratou, hoje o condomínio tem uma empresa que faz essa coleta e logo depois faz uma nova separação, caso ela veja que tem alguma coisa que está errado, tenta destinar isso pro destino certo, mas num prédio, para você conseguir fazer isso é muito difícil. Imagine levar isso a grande escala. O mais importante é a gente, aos poucos, ir dando as mãos, né, e fazendo com que as pessoas mais próximas da gente se conscientizem disso. E isso foi uma das coisas que eu falo com alguns amigos meus, que a gente quer ser saudável. Ah, você comprou carne? Comprei. Mas de onde vem a carne que você comprou? E o alface? E a cenoura? Você está comendo salada? Tô comendo salada. Tá bom. Mas e o tomate é da onde? Não sei. Então, são pequenas mudanças que a gente vai, aos poucos, fazendo com que as pessoas, né, se pensem um pouquinho, assim, eu vou prestar um pouquinho mais de atenção da onde vêm as coisas. Quando você vai comprar uma fruta, você tem a fruta que é da estação e você tem as importadas, que vão ter o ano inteiro. Você vai encontrar pitaia o ano inteiro no mercado municipal. Mas por que você não compra o caqui, que é daqui, que tem um monte? Não, eu quero pitaia, ou eu quero figo. Você sabe de onde vem essa produção? Então, acho que isso é uma coisa que pouco a pouco a gente consegue criando uma corrente, né? Com que as pessoas elas se preocupem com isso. Quando a gente vai fazendo essas pequenas perguntas, a gente vai criando um senso crítico, a gente vai fazendo as pessoas pensarem. Eu acho que é por aí mesmo o caminho, né? É começar fazer as pessoas refletirem sobre aquilo que elas estão consumindo. E aí, com o tempo, elas vão entendendo como é importante a gente consumir o que está ao nosso redor, o que está perto, né? Fomentar essa economia local. Gabriel, eu queria agradecer. Se você quiser pontuar, quer pontuar mais alguma coisa, quer Não, dividir mais alguma coisa? A gente está chegando ao fim aí do nosso tempo e eu queria obrigado pelo agradecer a convite. sua presença. Pode Obrigado pelo falar. convite.
E vamos, com certeza a gente vai desenvolver o nosso projeto juntos, sim. Foi bem legal. Eu que agradeço você ter aceito vir aqui dividir um pouco da sua experiência. E é isso, né? Precisando, a gente tá aí e vamos conversando. A gente pode, Obrigado. né? É isso que eu falo. Nesse tempo em que a gente está parado, a gente vai refletindo e pensando em possibilidades de fazer as coisas acontecerem de uma forma sustentável, né, para todo mundo. Verdade. Obrigado, Paty. Beijo. Um beijo. Quando que a Helena nasce? Vem, olha, final de julho, começo de agosto. Ai, que delícia. Então, aproveitem, né? Porque passa tão rapidinho. É, E tudo de bom para vocês. Muita saúde aí. para vocês também, para o João, mando um beijo. Um beijo para vocês. Beijo. Ele tá Tchau. aqui, super jardineiro. Tá bom. Um beijo, Gabriel. Beijo. Valeu. Tchau. Galera, queria agradecer a todos vocês. Lembrando que essa foi a primeira live, são 4. Amanhã, às 19 horas, eu converso com o Celso Freire, o grande Celso Freire, e ele vai trazer também essas questões, vai trazer toda a experiência dele aí para dividir com a gente. E estejam aí e boa noite, fiquem bem, até amanhã. Ah, tem post novo lá, tem passo a passo para aprender a fazer minhocário, tá? E a agenda de lives, que é hoje, amanhã, terça e quarta-feira com grandes chefes aí, tá lá no feed também. Corre lá para conferir. Um beijo, galera. Valeu, boa noite. Alguém quer pontuar alguma coisa aí? Quer fazer alguma pergunta, né? Acabei que o papo rolou aqui, a gente não, eu não abri para perguntas, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Boa noite, Bianca. Bianca lá na Bahia assistindo a gente. Obrigada, tá assistindo a gente. O João nem tá aqui, né? Mas estava assistindo a gente aí. Que legal. A Tuca também, né? A Tuca é a nossa costureira. Se alguém estiver precisando de máscara aí, ó, pode falar com a Tuca. Divineto, muito obrigada. Beijo, galera. Até.